E aí, pessoal, vamos começar o nosso PET 5, né? Nessa semana 1 a gente vai estudar a classificação dos seres vivos. Nesse PET a gente vai ver essa questão dos seres vivos, como que o ser humano classifica eles, que características ele levou isso em consideração. Nessa semana vamos ver então os critérios para classificar um ser vivo, como foi feita essa classificação, os grupos de seres vivos. Continua assistindo esse vídeo para entender bem sobre o assunto. Nessa semana 1, pessoal, nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. O ser humano ele sempre observou os seres vivos no planeta, né? As plantas, os animais, os fungos. Depois que ele descobriu os micro-organismos, ele viu que tinha muito mais tipo de ser vivo que ele nem fazia ideia. São muita coisa, é muita variedade. Se a gente for pensar numa floresta, a gente vê muita coisa diferente, muitas árvores diferentes, muitos matinhos rasteirinho diferente, muitos animais diferentes. Então, para facilitar o estudo dos cientistas, eles foram fazendo a classificação dos seres vivos. Eles foram criando grupinhos para colocar os seres vivos ali dentro para facilitar o estudo. Pensa, por exemplo, tipo um mercado. O mercado, se você for ver lá, é tudo bem organizadinho, não é? Tem o corredor ali com as prateleiras que vendem arroz, prateleira que vende bolacha, prateleira que vai vender óleo, prateleira que vende bebidas, prateleira que vê lá o açougue que vende só a carne. As coisas não estão misturadas, então a gente já entra no mercado sabendo o que a gente quer comprar e já vai direto para aquele lugar. Imagina se fosse tudo misturado. Você tinha ali um freezer de carne, do lado você tinha pães, mas do lado você tem arroz, mas o feijão está do outro lado do mercado, é muita bagunça. Então, na ciência, para estudar os seres vivos, também foram fazendo grupinhos para facilitar o estudo. Porque se um cientista quer estudar somente os peixes, ele vai buscar livros somente de peixes. Ele não precisa procurar um livro gigante onde está falando de passarinho, sendo que ele não quer saber. Então, classificar os seres vivos em grupos foi muito importante para facilitar o trabalho. E para isso o ser humano usa vários critérios que a gente vai ver nas próximas semanas, como o tipo do corpo, como que se alimenta, se é muito pequeno, se é muito grande. Então, tudo isso o cientista que estuda o ser vivo, ele vai olhar como que ele é formado, do que ele é feito, como que é o corpinho dele. Hoje vamos estudar como que é feito essa classificação, como que é feita essa organização. Essa organização, pessoal, foi feita por um carinha que a gente chama de Linneu. Esse aqui é o Carl von Linné. Ele foi o primeiro que criou esses grupos que a gente chama de taxons, que são esses aqui dessa imagem que vocês têm aí no PET. O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Como que funciona isso aqui? A gente tem que pensar que o reino é um grupo maiorzão, um grupo que cabe todo mundo ali dentro dele. Tá vendo que tá todos os outros quadrados dentro do quadrado verde do reino? Então é assim que funciona. O reino é o maior grupo que tem. Ele vai englobar tudo que está ali dentro dele. Abaixo do reino tem um grupinho menor, que é o filo. Depois, dentro do filo, tem vários grupinhos menores, que a gente chama de classe. Dentro da classe, tem vários grupinhos menores, que a gente chama de ordem. Dentro das ordens, temos vários grupinhos menores, que a gente chama de família. Dentro da família, temos vários grupinhos menores, que a gente chama de gênero. Vai ter gêneros com vários grupinhos menores dentro. Vai ter gêneros que não tem, mas dentro do gênero a gente tem a espécie. A espécie é cada tipo de ser vivo. É a espécie do cachorro, a espécie do elefante, a espécie do papagaio, a espécie do ser humano, a espécie da laranjeira. Então, cada ser vivo é uma espécie. Então, repara que esses grupinhos vai sendo do maior, onde tem muita diversidade. Vamos pensar no reino animal, aqui nesse desenho aqui abaixo. A gente tem vários tipos de animais diferentes. E cada vez que a gente vai pegando para grupinhos menores, essa diversidade, essa variedade vai diminuindo. A gente vê aqui que ó, o cifilo dos cordados já está bem menorzinho. Quando a gente pega os vertebrados, que são os animais com coluna, já está diminuindo.
Se a gente pegar só os mamíferos, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar apenas à espécie. Então a gente tem que guardar isso. O reino é a categoria que mais vai ter ser vivo. E à medida que a gente vai se aproximando da espécie, vai diminuindo a quantidade, vai ficando mais específico. Então foi feito esses grupinhos para facilitar. Por exemplo, de todos os seres vivos, aqui eu quero saber só dos animais. Aí depois eu vou fazer um grupinho cada vez menor com seres vivos mais parecidos, mais aparentados. Aí no final eu vou ter só a espécie que é só um. Aqui eu estou falando da classificação do cachorro. Então você vê que ele está num grupo maior, com muito ser vivo, muitos animais. E à medida que eu vou aproximando da espécie, que é um grupinho onde só tem um ser vivo lá dentro, ele vai diminuindo, 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 até ficar só ele. Entendido? E existe, pessoal, o ser humano criou também o nome científico, que é para ficar um nome geral no mundo inteiro. Que imagina, por exemplo, aqui no Brasil nós somos português, nos Estados Unidos inglês, Japão japonês, a gente vê que tem várias línguas no mundo. Imagina uma reunião de cientistas, todo mundo falando a sua língua, ninguém ia entender nada. E imagina numa época que não tinha tradutor. Então eles criaram esse nome científico para destacar e para ficar padronizado. E esses nomezinhos que a gente vê aqui tortinho, com essas letras em itálico que a gente fala, ou destacado com aquela letra pretinha, que é o negrito. Esse nome científico ele é escrito numa língua que a gente chama de latim. É uma língua que hoje ninguém fala mais, mas lá na época da Roma Antiga, dos romanos, os gladiadores, aquela coisa toda, lá falava latim. Esse nome científico é sempre escrito com dois nomes. Um primeiro, essa primeira palavra, que tem letra maiúscula, sempre começa com essa letra grande. E a segunda palavrinha sempre começa com a letrinha menor, letrinha minúscula. Entendido? Aqui a gente tem a classificação do ser humano, os grupos que a gente faz parte. Nós fazemos parte do reino animal, o maior grupo. Depois fazemos parte de um grupo menor, que é o filo dos cordados. Depois vamos vir para a classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, aqui a gente está junto com os outros macacos. Depois a família Hominidae, que é só o ser humano. Fazemos parte do gênero Homo e a espécie é o Homo sapiens. Isso aqui quer dizer homem que pensa, porque a gente tem aí o nosso pensamento, nossa inteligência. Entendido, gente? Então essa questão da classificação serve para facilitar o trabalho e colocar os seres vivos em grupos onde eles estão com seus semelhantes, com seus parentes, com quem é mais parecido. O reino é o grupo com mais diversidade, com mais coisa diferente. E à medida que a gente vai descendo, vindo aqui por esse centro desse quadrado, vai diminuindo a quantidade de seres vivos até ficar apenas um, que a espécie só tem um. Entendido? Então agora vamos para as atividades dessa semana que estão bem legais. Nessa semana, número 1, você conheceu como é feita a classificação dos seres vivos. Pensando nisso, complete as frases e encontre as palavras no caça-palavras. Então primeiro a gente tem aqui algumas frases sobre essa matéria que a gente viu hoje. E tem até uma dica já da resposta. Você vai escolher, às vezes, uma dessas duas palavras que está no parêntese, ou eu dou a dica de quantas letras tem essa resposta. Então, tudo isso vai dar uma ajuda aí. Depois, é só pesquisar aqui no caça-palavras. As respostas podem achar no PET, nos vídeos também que eu mandei lá no grupo nos outros vídeos. Agora, número 2. Na natureza, existem milhões de seres vivos diferentes. Para facilitar o estudo deles, os cientistas classificam os organismos de acordo com características semelhantes, agrupando-os. Vamos fazer isso? Abaixo você encontrará diversos animais. Separe-os em grupos de acordo com o critério que achar melhor. Não se esqueça de nomear os grupos de acordo com esse critério. Então aqui a gente tem 9 animais aqui. Um passarinho, um tubarão, um canguru, um cavalo, outro passarinho, um hipopótamo, um sapo, um golfinho e uma tartaruga. Vocês vão separar esses animais aqui do jeito que acharem melhor. Vocês vão criar um critério para separar eles em grupinhos. Pode ser tipo animal que voa e que não voa, que pula e que não pula, que nada e que não nada, que vive na terra, que vive na água, que vive no ar,
que mama, que come semente, enfim. Vocês vão inventar, vão pensar num critério, numa característica e formar grupinhos de seres vivos que têm as características iguais. Então aqui embaixo vocês vão escrever para mim o critério, os grupinhos, o nome dos grupinhos e o nome dos animais, para me ver certinho como que vocês separaram isso, que é mais ou menos o que o cientista faz. Ele pega uma característica e cria grupinhos de acordo com elas e vai colocando os animais ali dentro. Certo? Entendido, pessoal? Se tiver dúvida, não se esquece, me procura, me pergunta. Assiste esses vídeos, os outros que eu mando lá no grupo para não ficar nenhuma dúvida aí, certinho? Então, até mais.